Você já parou para pensar por que alguns dos verdadeiros escolhidos parecem quase invisíveis neste mundo? Eles não aparecem nas multidões, não fazem questão de serem notados e raramente se envolvem em grandes círculos sociais. E ainda assim, quando você os encontra, há algo neles que é impossível ignorar. No vídeo de hoje, aqui no canal Sinais dos Escolhidos, vamos mergulhar fundo em um tema que poucos têm coragem de abordar com seriedade: o segredo espiritual dos verdadeiros escolhidos que vivem na descrição. Mas antes de continuar, já quero que você entenda uma coisa: este vídeo não é sobre dicas de como parecer espiritual ou como impressionar os outros. O que vamos revelar aqui é o porquê de muitos dos escolhidos viverem uma vida aparentemente invisível, e o que está por trás dessa escolha silenciosa. E sim, como o título diz, existe um segredo espiritual profundo escondido nesse comportamento. Mas calma, não se apresse. A resposta não vem agora. Primeiro, precisamos entender as camadas que escondem essa verdade. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser mostrado. Redes sociais exigem provas diárias de sucesso, espiritualidade e propósito. Quem é escolhido, no entanto, caminha contra essa corrente. Eles não precisam mostrar. Eles não precisam se justificar. E isso incomoda. Porque o mundo quer ver, medir, comparar. Mas os verdadeiros escolhidos sabem que a verdadeira conexão com o divino não é para os olhos dos homens. É para os olhos de Deus. E é justamente por isso que eles se afastam, se silenciam, se escondem em meio à simplicidade. Isso não é fraqueza. É estratégia espiritual. Eles sabem que a exposição pode ser uma armadilha, que o excesso de aplausos pode calar a voz de Deus em seus corações. Por isso, vivem de forma discreta, longe dos holofotes. Você já conheceu alguém assim? Alguém que mal fala de si, mas cuja presença é tão forte que chega a ser desconfortável? Se sim, comente aqui embaixo: eu já vi um escolhido em silêncio. Vamos ver quantos já cruzaram com essas almas discretas. O primeiro sinal de que alguém carrega esse segredo espiritual da discrição é a paz que essa pessoa carrega consigo. E não estamos falando de uma paz artificial, daquelas treinadas em retiros ou cultivadas com frases prontas de autoajuda. É uma paz que vem do alto, que não depende de circunstâncias. E sabe qual é a origem dessa paz? A certeza de que estão no caminho certo, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. O escolhido discreto não precisa de plateia. Ele não prega com megafone, não se gaba de seus jejuns, não alardeia suas orações. Ele apenas vive. E nesse viver silencioso, impacta mais do que 1000 discursos vazios. É aqui que começamos a tocar na superfície do segredo, o poder da presença silenciosa. Em um mundo que grita, quem se cala carrega autoridade. Em um tempo de ruído, quem escuta é rei. E é por isso que esses escolhidos caminham invisíveis, porque sabem que seu brilho não é terreno. É espiritual. Mas não pense que essa escolha pela discrição é fácil. Muito pelo contrário. Ela exige renúncia. E renunciar, muitas vezes, dói. O escolhido discreto já teve momentos de dúvida, de vontade de gritar para o mundo o que Deus lhe revelou. Mas o Espírito o silenciou. Porque há revelações que não podem ser compartilhadas com qualquer um. Há mistérios que são entregues em segredo e devem ser preservados no secreto. É por isso que, muitas vezes, esses escolhidos parecem distantes ou até mesmo frios. Mas não se engane. Eles estão atentos. Observam. Discernem. Oram em silêncio. Jejuam sem alarde. E, enquanto o mundo busca reconhecimento, eles buscam mais unção. Enquanto o mundo se agita por seguidores, eles se curvam por direção. E é nessa curvatura que se revela o verdadeiro segredo. Deus só confia seus maiores tesouros àqueles que sabem guardá-los em silêncio. É nesse ponto que o verdadeiro segredo começa a se revelar. O escolhido que vive na discrição carrega códigos espirituais que o tornam perigoso para o sistema deste mundo. Porque ele não se vende, não se corrompe, e não se desespera por validação. Ele entende que o céu não precisa de palmas da terra. Que o propósito não precisa de curtidas. E por isso, ele se torna uma ameaça, silenciosa, mas poderosa. E sabe o que acontece com esse tipo de pessoa? Muitas vezes, ela é incompreendida.
Os outros a acusam de orgulho, de frieza, de arrogância. Mas é só discernimento. Porque o escolhido discreto sabe onde pisa. Ele já enfrentou guerras que você nem imagina, e aprendeu que exposição sem preparo é convite para ataque. O silêncio não é covardia, é armadura. E o anonimato não é ausência de chamado, é preparação para um mover maior. A descrição dos verdadeiros escolhidos é, muitas vezes, o esconderijo da glória. Porque Deus trabalha no secreto. Ele não forma guerreiros no palco, mas na caverna. E é lá, longe dos olhos humanos, que os escolhidos são moldados. É no silêncio que aprendem a discernir vozes. É na solidão que desenvolvem autoridade. Muitos olham para o escolhido e pensam, ele não tem nada de especial. Mas o que não veem é a intimidade profunda com o Espírito. Eles têm acesso ao invisível. Eles ouvem quando todos estão distraídos. Eles percebem o que está escondido nos ambientes. Por isso se calam. Porque sabem que nem todos estão prontos para o que eles têm a dizer. E quando falam, não desperdiçam palavras. Cada frase é carregada de verdade. Cada gesto revela um princípio. O escolhido discreto não convence com argumentos, ele transforma com presença. Existe uma guerra invisível contra os escolhidos que optam pela descrição. Porque o sistema das trevas se alimenta de ego, de vaidade, de performance. Mas o discreto é incorruptível. Ele não se vende por palco. Ele não se curva por fama. E isso irrita o inimigo. Por isso, muitos desses escolhidos são alvos de ataques silenciosos. Pesadelos constantes. Sensação de isolamento. Rejeição sem motivo. Tudo isso faz parte da tentativa de calá-los ou empurrá-los para o orgulho. Mas eles resistem. Porque já entenderam que estar escondido por Deus é melhor do que ser aclamado pelos homens. Eles preferem um sim do céu do que 1000 aplausos da terra. Eles sabem que a exposição antes do tempo destrói. E que há um tempo exato para tudo. Enquanto isso, se escondem, se recolhem, se fortalecem. E quando forem revelados, ninguém poderá negar. Eles carregam algo que o mundo não pode fabricar. Você talvez esteja se perguntando, mas como saber se eu sou um desses escolhidos discretos? A resposta é simples, mas profunda. Você não precisa saber com certeza. Você só precisa perceber que existe algo diferente dentro de você. Uma inquietação espiritual. Um incômodo com o superficial. Uma aversão ao exibicionismo religioso. Um amor silencioso por Deus, que não depende de rituais ou aparência. Se você sente isso, provavelmente está no caminho dos discretos. Porque o chamado para esse nível de espiritualidade não vem com trombetas. Ele sussurra. Ele convida para dentro, para o íntimo. E quando você começa a atender esse chamado, tudo muda. As pessoas se afastam, a solidão aumenta, os ataques se intensificam. Mas também aumentam os discernimentos, os sonhos proféticos, as direções claras. E aí você entende, você não está sendo ignorado, está sendo guardado, protegido, escondido, pelo próprio Deus. Existe algo poderoso que acontece com os escolhidos que vivem na discrição. Eles se tornam moradas espirituais. Isso mesmo. Eles não apenas servem a Deus, eles carregam a sua presença. Eles se tornam como arcas vivas, levando a glória de um lugar para outro. E por isso, precisam ser discretos. Porque onde há glória, há também cobiça. Onde há unção, há inveja. Onde há luz, os olhos das trevas se voltam. Então Deus esconde. Ele não esconde por medo, mas por proteção. E o escolhido precisa entender que essa fase de ocultamento não é punição, é treinamento. É estratégia. O que está sendo construído no secreto será revelado no tempo certo. Mas até lá, o silêncio é arma. A solidão é escudo. E a descrição é o código que garante a sobrevivência espiritual. Por isso, se você sente que está sendo escondido por Deus, abrace esse processo. Não lute contra. Ele está te preparando para algo maior. Nesse ponto, precisamos falar de algo que muitas pessoas evitam: a falsa humildade.
Há quem use a aparência de discrição como estratégia para ganhar atenção. Fingem silêncio, mas estão esperando aplauso. Dizem que não querem palco, mas se alimentam da expectativa de serem notados. Isso não é discrição verdadeira. É manipulação. O verdadeiro escolhido discreto não está preocupado se será lembrado. Ele só quer ser encontrado por Deus no lugar certo. E por isso, ele se afasta de tudo que possa tirar sua essência. Ele foge de comparações, evita competições, não disputa ministérios. Sua guerra não é contra os outros. É contra si mesmo. Ele luta para manter o coração puro, para não se corromper com elogios, para não se distrair com acusações. Ele não está tentando ser perfeito. Está tentando permanecer fiel. E isso exige mais coragem do que qualquer exposição pública. Essa coragem silenciosa é uma das marcas mais profundas do verdadeiro escolhido discreto. Não é uma coragem de gritar, de bater no peito ou de apontar erros dos outros. É uma coragem que se expressa no domínio próprio, na paciência em esperar o tempo de Deus e no silêncio diante da incompreensão. Enquanto muitos sentem necessidade de se justificar, o escolhido se cala. Não porque não saiba o que dizer, mas porque entende que sua defesa vem do alto. Ele já compreendeu que ser entendido pelo céu é mais importante do que ser aceito na terra. E é por isso que ele não tenta caber nos moldes impostos pela religião ou pela sociedade. Ele vive em outro compasso. Um compasso que segue os passos do Espírito. E se você já sentiu que não se encaixa, que sua alma não combina com os padrões dessa geração, talvez você esteja mais próximo do chamado do que imagina. Mas o que há de tão perigoso nessa descrição? Por que ela incomoda tanto? A resposta é simples: porque ela expõe as motivações de quem vive para ser visto. A presença de um escolhido discreto confronta sem precisar dizer uma palavra. Sua pureza desmascara o ego alheio. Sua serenidade denuncia o desespero de quem busca aprovação. E isso incomoda. Isso irrita. Porque vivemos num tempo onde o parecer tem mais valor do que o ser. Mas o escolhido sabe que seu valor não está em aplausos, mas em sua essência. Ele não negocia seus princípios por fama. Ele não troca unção por visibilidade. E justamente por isso, é perseguido. Pessoas o invejam, mesmo sem entendê-lo. Outros tentam imitá-lo, mas não conseguem sustentar o peso da verdadeira descrição. Porque essa escolha não vem da vaidade, vem da obediência. É nessa obediência silenciosa que o verdadeiro escolhido se fortalece. Enquanto os olhos do mundo estão voltados para quem brilha mais, Deus está olhando para quem se mantém fiel no escuro. A fidelidade no secreto é o que libera a autoridade no público. Mas muitos não querem esse processo. Preferem atalhos. Querem microfone sem caverna. Querem influência sem intimidade. Mas os que foram escolhidos por Deus sabem que o caminho é estreito, silencioso e, muitas vezes, solitário. E mesmo assim continuam. Porque têm convicção. Porque têm raízes. Porque sabem que o que Deus está construindo neles não é raso, não é frágil, não é temporário. E por isso, mesmo sendo ignorados pelos homens, seguem sendo conduzidos pelo Espírito. Porque entendem que o verdadeiro mover começa no oculto. E aqui está um dos segredos mais poderosos da vida discreta dos escolhidos. Eles não se alimentam de elogios, mas da palavra. Eles não se sustentam com seguidores, mas com oração. Enquanto o mundo gira em torno de likes e curtidas, eles dobram os joelhos. Enquanto o barulho das redes sociais ecoa, eles mergulham no silêncio da presença. E é nesse silêncio que recebem as revelações mais profundas. É nesse silêncio que suas almas são curadas, suas guerras vencidas e suas direções renovadas. O silêncio do escolhido não é a ausência de vida. É o espaço onde Deus fala mais alto. E talvez você esteja em silêncio agora, sem entender. Mas entenda, se Deus te calou, é porque Ele quer que você escute algo que só pode ser ouvido na ausência de ruído. Permaneça no secreto, porque é de lá que virá sua maior vitória. Há algo especial que acontece com o escolhido quando ele aceita o processo da descrição. Ele se torna invisível para os olhos humanos, mas totalmente visível para o mundo espiritual. Os céus o reconhecem. Os anjos o protegem.
e o inimigo o teme, porque sabe que ele está sendo treinado para algo grande. O silêncio é sua escola. A solidão é seu campo de batalha. E o anonimato é seu escudo. Enquanto muitos correm para aparecer, ele permanece firme, escondido, sendo moldado por mãos invisíveis. E o que poucos entendem é que essa fase é sagrada. É nesse tempo que o caráter é forjado, que a fé é testada, que a voz do Espírito é aguçada. E quando o tempo da revelação chega, ele não precisa provar nada. A unção fala por ele. A autoridade se manifesta. E os frutos mostram quem ele é. Porque quem foi aprovado no secreto, jamais será confundido em público. Se você está vivendo esse tempo de esconderijo, talvez tenha se perguntado por que Deus não te mostra logo ao mundo. Por que ele não te usa de forma mais visível? Por que tantos menos preparados parecem estar à frente, enquanto você permanece no silêncio? A resposta é simples e profunda. Quanto maior o propósito, mais longo o preparo. Deus não quer te expor, ele quer te sustentar. E para isso, ele precisa ter certeza de que você está pronto. Pronto para lidar com elogios sem se perder. Pronto para suportar críticas sem desanimar. Pronto para servir com humildade, mesmo quando for exaltado. O palco não transforma ninguém. O que transforma é o processo. E o escolhido discreto abraça esse processo. Mesmo sem reconhecimento. Mesmo sem plateia. Porque sabe que está sendo preparado por mãos que enxergam além do agora. O mundo espiritual reconhece os escolhidos que caminham em silêncio. Eles têm cheiro de oração. Têm marcas de renúncia. Têm cicatrizes que não aparecem nas fotos, mas que gritam no invisível. E é por isso que carregam autoridade. Não é por causa do que dizem, mas por causa do que viveram. Eles já foram quebrados, humilhados, esquecidos. Mas continuam firmes. Porque aprenderam a confiar não nos homens, mas no Deus que os chamou. Eles não precisam de palco, precisam de direção. Não pedem visibilidade, pedem discernimento. E nesse caminhar simples e discreto, eles se tornam canais da glória. Passam despercebidos por muitos, mas o céu sabe exatamente onde eles estão. Porque não importa se o mundo os ignora. Eles estão no radar de Deus. E isso é tudo o que importa para quem entende o verdadeiro chamado. Aqueles que são escolhidos para viver na discrição muitas vezes enfrentam crises internas profundas. Sentem-se sozinhos, mal compreendidos, julgados por pessoas que acham que eles se acham. Mas a verdade é que há um preço por carregar algo que os outros não veem. É como segurar um tesouro invisível no meio de uma multidão cega. O peso é grande. A responsabilidade, maior ainda. Mas é nesse peso que a maturidade nasce. O escolhido discreto aprende a confiar em Deus quando não há ninguém por perto. Aprende a depender do céu quando a terra não responde. Aprende a ver com os olhos do Espírito quando tudo parece escuro ao redor. Essa escola do silêncio forma soldados que não recuam, que não negociam princípios, que preferem perder posições a perder a unção, que não se vendem, que permanecem, porque entendem que são apenas vasos, e o que importa é o que carregam. A beleza do chamado discreto é que ele não é para todos. Ele não atrai multidões. Não gera popularidade. Não alimenta o ego. Mas gera intimidade. Cria raízes. Produz frutos eternos. Enquanto muitos buscam relevância temporária, o escolhido discreto planta sementes invisíveis que florescerão no tempo certo. Ele entende que seu valor não está no que os homens dizem, mas no que Deus vê. E por isso, escolhe permanecer fiel, mesmo sem holofotes. Ele não está interessado em ser famoso, está interessado em ser fiel. Não busca impacto, busca profundidade. E quando chega o tempo da manifestação, sua vida fala mais alto do que qualquer pregação. Porque ele foi treinado no silêncio, curado na solidão e aprovado no secreto. Esse é o verdadeiro segredo dos escolhidos que vivem na discrição. Agora que você chegou até aqui, é hora de refletir. Será que você é um desses escolhidos? Será que essa inquietação que sente, esse desejo de se esconder do barulho e mergulhar mais fundo na presença de Deus, é um chamado? Se sim, abrace.
Não lute contra. Não tente se forçar a caber onde Deus já te tirou. Não tente agradar a um mundo que não entende o seu propósito. A descrição não é uma prisão, é um privilégio. É um convite ao secreto. Uma convocação para ser diferente. Para ser íntimo. Para ser verdadeiro. E se você entendeu isso, compartilhe este vídeo com alguém que também está nesse processo. Escreva nos comentários: eu aceito o meu processo de esconderijo. Vamos ver quantos escolhidos estão caminhando nesse mesmo silêncio. E lembre-se, no tempo certo, o que é escondido por Deus será exaltado por Ele, sem esforço, sem marketing, sem máscaras. Apenas pela glória.